Em 4 de julho de 1969, um homem liga para a polícia de Vallejo, Califórnia. A voz é calma. Ele diz que cometeu 2 assassinatos. Depois dá o endereço dos corpos e desliga. 6 meses antes, em 20 de dezembro de 1968, David Faraday tinha 17 anos e Betty Lou Jensen, 16. Era o primeiro encontro dos dois. Eles estacionaram o carro na Lake Herman Road, uma estrada rural a leste de Benícia. Às 23h10, a policial Shirley Bauer patrulhava a área. Ela encontrou o carro de David. David estava morto, com um tiro na cabeça. Betty Lou estava a 5 metros do veículo, com 5 tiros nas costas. A polícia não tinha suspeitos. Não havia testemunhas. Nenhuma motivação aparente. Os 2 jovens não tinham inimigos conhecidos. O caso ficou parado por meses. Em 4 de julho de 1969, 6 meses e 14 dias depois, Darlene Ferrin, 22 anos, e Michael Mageot, 19, estacionaram no Blue Rock Springs Park, em Vallejo. Era por volta de meia-noite. Um carro se aproximou, parou brevemente, foi embora. Voltou minutos depois. Um homem desceu e abriu fogo com uma pistola. Darlene foi atingida múltiplas vezes. Michael levou tiros no pescoço, rosto e joelho. O atirador deixou o local. Darlene Ferrin morreu no hospital. Michael Mageot sobreviveu. Ele descreveu o atirador. Homem branco, baixo e robusto, entre 25 e 30 anos. Cabelo castanho curto, sem marcas visíveis. Menos de 1 hora após os disparos, o telefone da polícia de Vallejo tocou. O homem na linha disse: "Eu quero reportar um assassinato duplo." Deu o endereço. Afirmou também ter matado os 2 jovens em Lake Herman Road em dezembro. Depois desligou. 3 jornais da Califórnia receberam cartas em agosto de 1969. Cada carta continha 1/3 de um código cifrado de 408 símbolos. O remetente afirmava que o código revelava sua identidade. Ele se chamava de Zodíaco. 3 mortos confirmados, 1 sobrevivente, 1 ligação, 1 código. A polícia tinha um nome, Zodíaco, mas não tinha um rosto. A pergunta que ninguém conseguia responder era simples: quem era ele? Em 1º de agosto de 1969, 3 jornais da Califórnia receberam cartas simultâneas. O remetente se identificava pela primeira vez como Zodíaco. Ele exigia que as cartas fossem publicadas na primeira página. Cada carta continha detalhes sobre os ataques que nunca haviam sido divulgados à imprensa. O número de tiros disparados em Blue Rock Springs, a posição dos corpos, informações que só o assassino poderia saber. Junto às cartas, 3 fragmentos de um criptograma. Juntos, os 3 fragmentos formavam 408 símbolos. O Zodíaco afirmou que a decifração revelaria sua identidade. Os jornais publicaram os criptogramas. Leitores, matemáticos e especialistas em criptografia tentaram decifrá-los. Por 8 dias, ninguém conseguiu. Em 8 de agosto de 1969, Donald e Betty Hadden, um casal de Salinas, decifrou o código. Donald era professor de história. Betty usou análise de frequência de letras. O processo levou cerca de 20 horas. A mensagem decifrada dizia: "Eu gosto de matar porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta." O Zodíaco afirmava que suas vítimas seriam seus escravos no paraíso após a morte. Não havia nome. Em 27 de setembro de 1969, Cecilia Shepard e Brian Hartnell estavam às margens do lago Berryessa, no condado de Napa. Era um domingo. Os 2 eram estudantes da Universidade Pacific. Por volta das 18h30, um homem se aproximou. Ele usava um capuz preto com uma mira de cruz costurada na frente, o símbolo do Zodíaco. Ele carregava uma corda e afirmou precisar de dinheiro para fugir para o México. O homem os amarrou. Então, os esfaqueou repetidamente.
Cecília recebeu 10 facadas, Brian 6. O atacante foi embora a pé. Antes de partir, escreveu as datas dos ataques anteriores na porta do carro de Hartnell com uma caneta. Cecília Shepard morreu 2 dias depois, em 29 de setembro de 1969. Brian Hartnell sobreviveu. Ele forneceu à polícia a descrição mais detalhada do atacante até então. Estimou a altura em 1,78 m a 1,83 m e o peso em mais de 90 quilos. Em 11 de outubro de 1969, Paul Stine, taxista de 29 anos, foi baleado na cabeça no cruzamento das ruas Washington e Cherry, em São Francisco. O assassino saiu do táxi, arrancou um pedaço da camisa da vítima e foi embora a pé. 3 jovens viram o ataque de uma janela do 2º andar. Ligaram para a polícia. 2 policiais pararam o suspeito a menos de 2 quarteirões do táxi. O despachante havia comunicado o suspeito como negro, por engano. Os policiais deixaram o homem passar. Os policiais pararam 2 suspeitos perto do parque do presídio. Um dos rádios transmitiu uma descrição errada. Homem negro. O Zodíaco era branco. Os policiais liberaram os 2 e seguiram em outra direção. O Zodíaco escapou a pé. Os 3 jovens que testemunharam o ataque descreveram um homem branco, robusto, de cabelo castanho claro. A descrição chegou às delegacias depois que o suspeito já havia desaparecido. 2 dias depois, os inspetores Dave Toshi e Bill Armstrong assumiram o caso. Era o 4º homicídio atribuído ao Zodíaco em 10 meses. Toshi tinha 38 anos, Armstrong 40. Os 2 já investigavam homicídios havia mais de uma década. Em 13 de outubro de 1969, o Zodíaco enviou uma carta para o San Francisco Chronicle. Dentro do envelope havia um pedaço de camisa. Era da camisa amarela de Paul Stine. A carta confirmava que o assassino havia estado no táxi. Na mesma carta, o Zodíaco descrevia exatamente onde os policiais tinham passado por ele naquela noite. Ele escreveu que os havia visto de perto. A polícia confirmou que o assassino havia sido abordado por oficiais e liberado. O jornalista Paul Avery do Chronicle passou a receber correspondências diretas do Zodíaco. Avery tinha 35 anos e cobria crimes há quase uma década. Ele publicou cada carta. A circulação do jornal aumentou. Em novembro de 1969, o Zodíaco enviou uma nova carta, desta vez com uma ameaça específica. Ele planejava atacar um ônibus escolar. A carta dizia que atiraria nas crianças enquanto o ônibus estivesse em movimento. A polícia da Califórnia colocou patrulhas em rotas de ônibus escolar nas cidades de Vallejo, Napa e São Francisco. O Zodíaco não atacou, mas as cartas continuaram chegando. Robert Graysmith trabalhava como cartunista no Chronicle. Ele não era investigador, mas começou a estudar os criptogramas nas horas livres. Colou cópias das cifras na parede do seu apartamento e passava noites inteiras analisando os padrões. Toshi e Armstrong revisaram cada carta, cada testemunho, cada cena do crime. O assassino havia operado em pelo menos 3 condados diferentes. Nenhuma jurisdição tinha o quadro completo. A investigação estava fragmentada. Até o fim de 1969, o Zodíaco havia confirmado 5 mortos e 2 sobreviventes. Havia enviado ao menos 7 cartas. A polícia tinha descrições físicas, amostras de escrita e fragmentos de DNA de saliva nos selos, mas não tinha um nome. O assassino estava livre. As cartas continuariam por anos. Entre os milhares de suspeitos que a polícia analisaria, um nome voltaria repetidamente aos arquivos: Arthur Lee Allen. Em março de 1970, uma nova carta chegou ao San Francisco Chronicle. O Zodíaco afirmava ter matado 10 pessoas. A polícia havia confirmado apenas 5. Tosh e Armstrong trabalhavam 6 dias por semana no caso. Tinham entrevistado mais de 2.500 pessoas desde outubro de 1969. Nenhum havia sido indiciado. Em outubro de 1970, o Zodíaco enviou uma carta diretamente para Paul Avery, repórter do Chronicle. Era diferente das anteriores. O assassino mencionava Halloween e prometia um novo ataque. Colegas de Avery usaram crachás escritos I am not Paul Avery. Era uma piada, mas a ameaça era levada a sério pela polícia. Avery começou a carregar uma pistola. Robert Graysmith observava tudo da sua mesa de cartunista.
Ele passou a catalogar cada carta, cada código, cada detalhe público do caso. Trabalhava nas horas vagas, sozinho. Em dezembro de 1969, o Zodíaco havia enviado uma carta ao advogado Melvin Belli, famoso em São Francisco. Pedia ajuda. Dizia que estava perdendo o controle. Belli respondeu publicamente pela televisão. A carta para Belli incluía um pedaço de tecido da camisa de Paul Stine. Era a confirmação de autenticidade. O FBI analisou o material e validou sua origem. Em 1971, as cartas do Zodíaco diminuíram de frequência. Toshk e Armstrong continuaram a investigação. O caso gerava pressão política sobre o Departamento de Polícia de São Francisco. Graysmith identificou um suspeito em 1971. Ele chamava Arthur Lee Allen, 37 anos, professor afastado, morador de Vallejo. Allen usava um relógio da marca Zodiac no pulso. Allen havia dito a um amigo antes dos crimes que gostaria de caçar pessoas e chamá-las de Zodíaco. O amigo reportou a conversa à polícia em 1971. Toshk e Armstrong foram até Allen. Allen negou tudo. Não havia provas físicas para indiciá-lo. Toshk saiu da casa sem uma prisão. O Zodíaco permanecia livre. E Graysmith continuava sozinho, convicto de que sabia quem era o assassino. Em 1971, um nome começa a circular entre os investigadores. Arthur Lee Allen, 37 anos, professor e técnico de laboratório, mora em Vallejo. Seus amigos o denunciam à polícia. Ele havia dito antes dos crimes que queria caçar pessoas e se chamar de Zodíaco. Allen usa um relógio de pulso da marca Zodiac. O símbolo na sua Volkswagen combina com descrições de testemunhas. Sua caligrafia tem semelhanças com as cartas. Em outubro de 1972, Toshk e Armstrong batem na sua porta. Allen nega tudo. A polícia apreende materiais no seu trailer. Encontram facas, fitas adesivas e revistas perturbadoras. Mas não há prova física que o conecte diretamente a nenhum crime. Ele não é indiciado. Em 1991, Michael Major identifica Allen em uma série de fotografias. Major era o sobrevivente do ataque de 1969 em Blue Rock Springs. Ele aponta para Allen sem hesitar, mas é tarde demais para uma acusação completa. Em agosto de 1992, Arthur Lee Allen morre de insuficiência cardíaca. Ele tem 58 anos. Nunca foi formalmente acusado. A análise de DNA coletado nas cartas do Zodíaco não corresponde ao perfil genético de Allen. O mistério continua. O criptograma Z340 foi enviado pelo Zodíaco em novembro de 1969. São 340 símbolos. Por 51 anos, nenhum criptógrafo governamental ou amador consegue decifrá-lo. Em dezembro de 2020, 3 pesquisadores independentes anunciam que resolveram o código. A mensagem decifrada diz: "Espero que minha tentativa de criar escravidão seja crível. Não me darei ao trabalho de me identificar para vocês." O FBI confirma a solução em março de 2021. O código foi resolvido. O assassino não. Em outubro de 2021, um grupo de investigadores chamado Case Breakers divulga uma nova teoria. Eles apontam Gary Francis Post, um veterano do exército americano morto em 2018, como o possível Zodíaco. Apresentam comparações de cicatrizes e anagramas no nome. O FBI rejeita a teoria do Case Breakers. O Departamento de Polícia de São Francisco mantém o caso aberto. Nenhuma acusação formal foi feita contra Gary Post. A investigação não avança. O caso Zodíaco permanece oficialmente não resolvido. 5 mortes confirmadas, 2 vítimas sobreviventes, mais de 37 cartas, ao menos 3 criptogramas, 56 anos de investigação, nenhum julgamento, nenhuma sentença. O Zodíaco nunca foi capturado. O assassino do Zodíaco pode estar morto há décadas. Ou pode ter assistido a cada documentário, lido cada livro e sorrido sabendo que seu jogo mais cruel foi deixar a América para sempre se perguntando: quem era ele? E a pergunta que realmente nos assombra: quantos outros assassinos caminham entre nós, escondidos atrás de rostos comuns, guardando segredos que levarão para o túmulo? Se este caso te fez pensar, deixa o teu like. Leva 2 segundos e ajuda este canal a continuar investigando os casos mais impactantes da história.
Comenta aqui embaixo. Você acha que o Zodíaco foi identificado alguma vez? Se inscreve no canal para não perder o próximo caso. A investigação continua.